Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 13 do nível 3 da competição Jacopales de matemática. Essa é a competição que está classificando atualmente para a OBM. Então, se você quer participar da OBM, fazer a Olimpíada um pouco mais difícil, né, de um nível um pouco mais alto, você vai ter que passar pela Jacopales. E ela tem umas questões um pouco mais difíceis do que a OBMEP, de um nível um pouco mais alto. As questões algumas são de nível médio, algumas são de nível difícil. Essa aqui que eu peguei especificamente, a questão 13, eu considero de nível difícil. Então eu vou tentar fazer ela aqui com calma, vou tentar mostrar quais são as propriedades realmente que a gente vai utilizar. E qualquer dúvida aí, vocês podem deixar nos comentários. E se quiser alguma questão específica, tem a resolução lá, mas se quiser que eu tente explicar com um pouco mais de detalhes, ou tente fazer de outro jeito, e grave um vídeo, é só falar que eu vou tentar gravar o vídeo e trazer na próxima vez. Então a gente vai começar essa questão, é uma questão, como eu falei, de nível 3 do ensino médio, e a questão 13 fala o seguinte, inclusive essa daqui é de 2024, essa prova que eu estou pegando aqui. Uma tripla de números ABC é interessante quando o MDC de A e B é maior do que 1, MDC de A e C é maior do que 1, MDC de B e C é maior do que 1. Então, quaisquer números aqui que eu pegar 2 a 2, tem um MDC maior do que 1, mas o MDC dos três juntos é igual a 1. Então, uma tripla que obedece a essa propriedade é chamada de tripla interessante. Sorteamos ao acaso três divisores positivos A, B e C, não necessariamente distintos, de 30 elevado a 9. Qual a probabilidade de A, B, C ser interessante? Como ele quer a probabilidade na questão, a gente precisa encontrar todos os divisores, né, todas as triplas de divisores positivos, não necessariamente distintos, desse número, e depois fazer a contagem de quantas dessas triplas são interessantes. Então esse aqui é o percurso que a gente vai seguir aqui. Então primeiro a gente vai ver a quantidade de triplas, total de triplas ABC, de divisores de 30 elevado a 9. Aqui a gente vai usar um procedimento bem padrão para contagem de divisores. Então a gente vai contar assim, total de divisores do 30 elevado a 9, e a gente vai multiplicar esse total de divisores, vai levar ao cubo, porque são três números, três números distintos aí, né? São triplas. Distintos não, né? Não necessariamente distintos, mas são triplas de números. Então eu vou contar quantos divisores tem o 30 elevado a 9 e depois eu vou multiplicar o valor que der 3 vezes, para fazer o total das triplas. Então, aqui a gente precisa usar aquele procedimento, como eu falei, né? Divisores de um número. Total de divisores de um número. Esse aqui, como eu falei, é um procedimento padrão, que é bom que você já saiba assim bem, sem ter que ficar pensando muito para não perder muito tempo, porque é uma coisa até bem tranquila de entender. Vou colocar aqui só na outra página para te explicar melhor. Se você tem um número n aqui, que é um P1 elevado a Q1, P2 elevado a Q2, PK elevado a QK. Então aqui o P1, P2 até PK são números primos. Os Qs aqui são expoentes maiores do que zero. Todo número pode ser escrito dessa maneira, né? Todo número pode ser escrito como um produto de primos, uma faturação de primos. E vamos supor que você queira achar o divisor. Aí você vai usar aqui um procedimento de contagem. Então, divisores do número n vão ser da mesma forma que está aqui, P1 elevado a alguma coisa, N1, P2 elevado a N2, até o PK elevado a NK. Todo divisor de n é dessa forma, né? Com o N1 aqui variando de 0 até o Q1, que seria o máximo possível, né? Então, com essa observação de que todos os divisores de n têm essa forma, a gente consegue fazer contagem. Porque o que acontece, né? As possibilidades de expoente aqui, por exemplo, de 0 até Q1, eu sei que é Q1 mais 1. De 0 até Q2 é Q2 mais 1. E assim vai, até o último,
QK mais 1. Então, assim, dado uma fatoração de primos dessa forma, com os P1s aqui até PK primos distintos, e esse aqui os expoentes, a quantidade total de divisores do número n, então, vai ser essa aqui. Isso aqui a gente pode chamar de D de n, né, divisores de n. É a multiplicação dos números daqui de cima, mais 1, vezes todos, né? Multiplicação de todos eles. Então tá aqui. Esse é o procedimento que a gente usa para calcular os divisores. Fazendo isso com 30 elevado a 9, né, vamos primeiro verificar qual é a fatoração desse número em primos. Então a gente só reescreve aqui, 30 elevado a 9. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Essa é a fatoração prima do 30. E isso tudo a gente eleva a 9. Né? Então fica 2 a 9, 3 a 9, 5 a 9. Essa é a fatoração prima desse número e, portanto, a quantidade de divisores desse número é 9 mais 1, 10, né? 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. 10 vezes 10 vezes 10 e dá 1000. 10 ao cubo. Agora, isso aqui seria, por exemplo, calcular as possibilidades para o número A, por exemplo. Só que são 3 números, tem o B e tem o C. E os 3 são iguais, porque os 3 também são divisores do 30 elevado a 9. Então, se eu quiser calcular o total de triplas, ABC, é só eu multiplicar aqui 10 ao cubo, o A, o B e o C. Então dá 10 a 9. Então esse aqui é o total de triplas, né? A gente vai ter que calcular em seguida as triplas interessantes. E faz sentido aqui porque todas as alternativas têm o 10 a 9 no denominador. Então realmente, provavelmente o que a gente fez aqui estaria certo, né? Se a gente estivesse fazendo uma prova, por exemplo. Bom, agora a gente vai para a parte mais difícil do exercício, então, que é calcular a quantidade de triplas interessantes. Eu vou tentar fazer essa parte com organização, pelo menos das partes mais difíceis, né, para que o entendimento seja melhor. Então vamos começar. Então, nosso objetivo todo aqui vai ser contar as triplas interessantes. Mas antes de fazer isso, a gente vai ver alguns... como é que se parece uma tripla interessante, né? Porque, a princípio, a gente só sabe que o MDC aqui dos números 2 a 2 tem que ser maior do que 1, não pode ser 1. E o MDC de ABC é igual a 1. Isso que a gente sabe sobre essa tripla. Mas a gente vai tentar manipular essas condições aqui de maneira que a gente escreva realmente o formato que uma tripla interessante tem para que a gente consiga contar, fazer uma contagem. Porque só usando essas informações aqui fica impossível a gente contar dessa maneira que está escrito, né? A gente precisa manipular um pouquinho. Então, primeira observação aqui. Eu vou colocar aqui as 3 condições. MDC de A e B, marque 1. MDC de B e C, marque 1. MDC de faltando A e C, marque 1. E o MDC dos 3 é igual a 1. Tá, então essas daqui são as condições que a gente precisa obedecer. Então, a primeira observação aqui que eu vou fazer é uma observação simples. Se ABC é uma tripla interessante, né? Eu vou colocar interessante. Então, A, B e C são diferentes de 1. Porque se eles fossem 1, não teria como o MDC aqui 2 a 2 dar maior do que 1, certo? Então, para começar, esses 3 números têm que ser diferentes de 1. Isso vai ajudar a gente aqui daqui a pouco. Agora, vamos fazer um lema aqui. Esse lema vai ditar como é que é o formato geral de uma tripla interessante. Então, eu vou colocar aqui lema 1, que eu acho que eu vou precisar depois de mais um lema. Então, é o seguinte, né? Se ABC é interessante, então A
E aqui eu estou colocando A só para pegar um exemplo, mas poderia ser o mesmo resultado para o B e para o C. Seria exatamente igual. Então A tem exatamente 2 divisores. Divisores não, 2 fatores primos distintos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o A, né, a princípio, ele é divisor daquele número lá, o 30 elevado a 9, que é o 2 a 9, 3 a 9, 5 a 9, que a gente tinha feito a fatoração. Então, como A é um divisor disso, ele é da forma 2ax, 3ay e 5az. Com alguma combinação aí de x, y, z entre 0 e 9, né? Então, o que acontece? Eu estou falando que ele tem exatamente 2 fatores primos distintos. Então, um dos 3 aqui, exatamente um dos 3, vai estar omitido, com x e y maiores do que 0, entre 0 e 9, só que maiores do que 0, né? Então, ou A, o que esse lema diz é que ou A é 2ax vezes 3ay, com x e y maior que 0, ou 3ax e 5ay, ou 2ax e 5ay, por exemplo, tá? Pode ser uma dessas 3 opções. É isso que esse lema está falando. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é fazer uma demonstração por absurdo. Então eu vou supor que o A tem um outro formato, que não essa dupla que eu falei, né, com 2 fatores primos, e a gente vai ver que esse caso é impossível. E, portanto, o único caso possível seria quando ele tem 2 fatores primos distintos. Então a gente vai começar aqui. Suponha que ele só tenha um fator primo na sua fatoração. Ele é um fator primo elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, A é igual aqui a um x elevado a alfa. E aqui o x, como o A é divisor daquele número 39, então o x é 2, 3 ou 5. E o alfa aqui ele não pode ser 0, né? Porque a gente sabe que o A não é 1. A gente acabou de verificar isso. Então o alfa tem que ser maior que 0 aqui. Entre 0 e 9, no caso. Pode ser 9 também. Então vamos supor que o A tenha esse formato. Agora eu vou fazer algumas implicações e a gente vai ver que é impossível isso acontecer. Beleza. Bom, a gente sabe então que o MDC lá do AB e o MDC do AC é maior do que 1. Isso é uma das condições que ditam que essa tripla é interessante. Por hipótese aqui nesse lema, a tripla é interessante. Mas como o A tem esse formato aqui, x elevado a alfa, a gente pode concluir que o x divide o MDC de A e B e também divide o MDC de A e C. Bom, vamos pensar por quê. O MDC de A e B é maior do que 1. Se é maior do que 1, ele tem que ter alguma combinação de fatores do A que não seja 1, né? Não pode ser 1. Só que o A só tem o x como fator primo. Então, com certeza, ele vai ser um x elevado a alguma coisa, esse MDC. E, portanto, como ele vai ser x elevado a alguma coisa, o x vai dividir ele. E o mesmo vale para o A e C. Então, o x divide tanto o MDC de A e B quanto o MDC de A e C. E, além disso, a gente sabe que o MDC de A e B divide o A e divide o B. E o MDC de A e C divide o A e divide o C. Essa é uma das propriedades principais do MDC, né? É um divisor dos dois números que ele está pegando ali. Então, se o x divide isso e isso divide o A, por exemplo, então o x divide o A. Tem essa relação de transitividade na propriedade de ser divisor, né? De ser dividido. Então, isso aqui a gente conclui o seguinte, que o x divide que x divide B e x divide C. Então, lá na faturação prima do B e do C, aparece um x elevado a alguma coisinha lá maior do que 0. E, portanto, tanto A quanto B quanto C tem um fator x, porque o x divide o A também. Aqui, né? Claramente o x divide o A porque esse alfa é maior do que 0. Portanto, isso implicaria que o x tem que dividir o MDC de A, B e C, o que é um absurdo, porque o MDC de A, B e C tem que ser 1. Então, absurdo.
Logo, essa fatoração aqui que a gente fez para o A não pode ser verdadeira, porque ela dá um absurdo, né, se a tripla for interessante. Então vamos agora para a segunda possibilidade, né? A gente quer mostrar que tem exatamente dois fatores primos distintos. A gente já mostrou que um não pode ter. Então vamos supor agora que ele tem exatamente os três fatores primos distintos possíveis, né? Que são o 2, 3 e o 5. Suponha que A é um 2 elevado a alfa vezes 3 elevado a beta vezes 5 elevado a gama, com alfa, beta e gama maiores do que zero. Tá, essa é a nossa próxima suposição aí, que a gente vai usar para verificar que é uma condição impossível essa, e que, portanto, a única possibilidade seria o A ter dois fatores primos distintos. Então, beleza. Bom, a partir disso aqui, vamos fazer uma observação. O 2, vamos supor que o 2 divida B. Se o 2 divide B, então o 2 não pode dividir C. Por quê? Porque se por acaso, né, eu tenho que o 2 divide o B e também o 2 divide o C, então o 2 seria um fator na fatoração prima do A, do B e do C. Isso é um absurdo. O 2 não pode ser um fator primo dos três, porque o MDC de A, B e C tem que ser 1. Então, se 2 divide B, então ele não pode dividir C. Da mesma maneira, se o 3 divide o B, ele não divide C. E se o 5 divide B, ele não divide o C. Isso vale também ao contrário, né? Se o 2 divide o C, ele não pode dividir o B. Se o 3 divide o C, ele não pode dividir o B. Não, então, o contrário aí também valeria, se eu trocasse o B por C. Porém, o MDC de B e C, a gente sabe que é maior do que 1, por hipótese, porque a tripla é interessante. Mas o MDC de B e C divide o B. E também divide o C. Mas vamos pensar aqui no B. Ele divide o B. Esse MDC aqui, ele tem que ser desse formato também. Então ele vai ter algum desses três fatores aqui. Se ele é maior do que 1, ele tem algum desses três fatores. Então ou ele tem um 2 elevado a alguma coisa, ou um 3 elevado a alguma coisa, ou um 5 elevado a alguma coisa. De qualquer maneira, ele vai dividir o B. E, portanto, aqui a gente vai ter que o 2, por exemplo, vamos supor que seja 2, só para a gente organizar o pensamento aqui. Que o 2 divide B. Se aqui tiver um fator 2, por exemplo. E divide o C também, porque o MDC divide tanto B quanto o C. Então, peraí. Vamos organizar melhor isso. DC de B e C divide C. Isso. É isso que eu quero. É aqui que eu quero chegar. Porque é o seguinte, né? Aqui a gente teria. Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, 2AX e 3AY. De qualquer maneira, ele vai ter um desses dois fatores, desses três fatores, ou 2, ou 3, ou 5. E isso implicaria que, por exemplo, o 2 divide B e aqui embaixo o 2 divide C. O que não pode acontecer, porque a gente acabou de ver que se ele divide o B, ele não pode dividir o C. Tá? Então, recapitulando o que a gente fez aqui, a gente mostrou que se o 2, por exemplo, divide o B, então ele não divide o C, e o mesmo vale para o 3 e para o 5. Por outro lado, o MDC de B e C divide tanto B quanto C. Isso por própria definição de MDC. Só que o MDC de B e C ele tem que ter um desses três fatores aqui. Então vamos supor que ele tenha o 3, vai. Sem perda de generalidade, vamos supor que ele tenha o 3. Então, em particular, disso aqui, a gente conclui que o 3 divide o B. E o 3 divide C. Só que isso não pode acontecer, porque a gente já viu que se o 3 divide B, ele não divide o C. Okay? Então também temos um absurdo. Logo, o A não pode ser dessa forma. Então o que sobra? O A tem que ser um x elevado a alfa vezes um y elevado a beta com xy distintos, né? Vou colocar aqui x diferente de y. Xy
2, 3 e 5. Pode ser um desses três números aqui, ou alfa e beta maior do que o 0. Certo? Então é isso que a gente conclui e acabou. Então, ele tem exatamente dois fatores primos distintos na sua fatoração. Ok, então. Então mostramos isso, beleza, isso a gente avançou bastante, porque a gente já sabe mais ou menos agora como é que são as triplas de números. E disso aqui, como eu falei, isso aqui vale tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C, tanto faz. Os três valem a mesma coisa. Então vamos supor aqui que o A seja um x elevado, aquele jeito que a gente falou mesmo, né? Um x elevado a alfa vezes um y elevado a beta. A gente só precisa verificar agora que não pode acontecer de, por exemplo, o B ser igual a x elevado a gama vezes y elevado a delta. Quer dizer, ele não pode ter exatamente os mesmos fatores primos do A. Isso também não pode acontecer. Então vamos escrever isso aqui. Agora vamos verificar que os fatores primos de A e B não podem ser os mesmos. Pode até ter um igual, né? Vai ter um igual, por exemplo, o x vai aparecer no A e no B, só que não pode aparecer o x e o y. Não pode aparecer, por exemplo, o 2 na fatoração do A e na fatoração do B. Isso é tranquilo de verificar, porque imagina que aconteça uma coisa desse tipo aqui. Lembrando que o x e o y são 2, 3 ou 5, né? E o alfa e o beta, o gama e o delta são maiores do que 0. Se isso acontecer, então significa que o C, quando eu for escrever a fatoração, lembrando que a gente está trabalhando aqui no caso em que a tripla ABC é interessante, tá? Como o MDC de ABC é 1, o C não pode ter o fator primo x e não pode ter o fator primo y, porque se ele tivesse, o MDC não seria 1. Então ele vai ter que ser obrigatoriamente o outro elemento, né? Um z elevado a alguma coisa aqui, a um epsilon. Só que aí já quebra o negócio do MDC do B e C ser maior do que 1, aí já seria 1. Então, é um absurdo isso, tá? Nem vou escrever com tantos detalhes, que essa parte aqui é um pouco mais fácil de fazer. Então, isso aqui também é um absurdo. Logo, eles têm que ter fatores primos distintos. Então, o que acontece? A gente vai precisar que seja algo assim, ó. 2 elevado a alfa, 3 elevado a beta, 3 elevado a gama, 5 elevado a delta, e tá faltando 2 e o 5 elevado a epsilon, 5 elevado a zeta. Tá. Então, as triplas que a gente vai ter que pegar são interessantes, elas obrigatoriamente têm que ter esse formato aqui. Então, de tudo que a gente fez, é isso que a gente conclui. Esse aqui é o formato de uma tripla interessante. E aí a ordem não importa, tá? O A pode ser o 3 vezes 5, pode ser o 2 vezes 5, tanto faz. E toda tripla interessante, a gente viu que toda tripla interessante tem esse formato. E toda tripla que tem esse formato aqui, lembrando aqui de novo que o alfa, todas essas letras gregas são maiores do que 0. Eu não vou escrever, mas todas elas são maiores do que 0. Para que tenha realmente dois fatores primos distintos. Toda tripla desse formato é interessante. Porque se você verificar, obedece tudo aquilo que ele pediu. Se eu pegar esse e esse, ele vai ter o MDC maior do que 1, porque tem um 3 em comum aqui, por exemplo. Se eu pegar esse e esse também, porque tem o 2 em comum. E se eu pegar os três juntos, não, porque eles não têm nenhum fator em comum com os três. Né? 2 a 2 sim, mas com os três não. Ok, então toda a tripla interessante desse formato, né? A tripla interessante são exatamente esses tipos de tripla aí. Agora a gente só precisa então contar quantas triplas desse formato tem. Agora é a última parte do exercício. Então vamos lá, vamos começar a contagem pelo A. Então, primeira coisa, né, na contagem do A. Eu preciso escolher um desses três formatos aqui, possíveis, para que o A seja. E para fazer isso eu tenho três possibilidades. Então aqui eu tenho 3. Depois de escolher um desses formatos, por exemplo aqui, eu tenho que escolher o expoente, porque o expoente ele não pode ser 0, ele tem que ser maior que 0.
Mas ele também tem que ser menor do que 10, né? Tem que ir até 9, porque a nossa faturação lá vai até 9, né? O 30 elevado a 9. Então eu tenho 9 opções para um dos expoentes e 9 opções para o outro. Beleza. Agora, uma vez que eu escolhi o A, vamos ver como é que a gente escolhe o B. Depois que eu escolhi o A, sobraram dois desses tipos de números ainda, né? Por exemplo, escolhi esse, sobrou esse e esse. Então eu tenho duas opções aqui. E o expoente, de novo, eu tenho 9 e 9. E por fim, para o C, eu não tenho mais escolha para o estilo de número, porque eu já escolhi para o A e para o B, só sobrou um. Mas eu tenho aqui para o expoente. Então, juntando tudo isso, multiplicando tudo isso, eu fico com 6 vezes 9 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é igual. Isso aqui é 2 vezes 3. 2 vezes 3. Isso aqui é 3 ao quadrado elevado a sexta, ou seja, 3 elevado a 12. 2 vezes 3 a 13. Então essa é a quantidade de triplas interessantes aí que a gente tem. Então a probabilidade vai ser simplesmente, né, isso dividido pelo total de números de triplas que a gente tem, que é 10 ao nono. Então, alternativa D. Ok? Qualquer dúvida aí que ficou na resolução, só colocar aqui nos comentários. E qualquer outro exercício aí que vocês queiram ver resolvido também, é só falar. E até o próximo vídeo.